para as nossas pílulas de segurança. Hoje falando de um assunto bastante importante em relação à segurança do trabalho, que são os famosos EPIs, ou Equipamentos de Proteção Individual. Diz a norma regulamentadora número 6, que é aquela que trata dos equipamentos de proteção individual, sobre o conceito de EPI. Vamos lá. Entende-se como equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ou seja, estes são então os famosos EPIs, que asseguram a saúde e integridade física do trabalhador. Com relação a estes EPIs, a empresa tem a obrigação de fornecer aos empregados. E aí nós vamos ver num outro item aqui da norma NR6, que é o item 6.3, diz o seguinte: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Só uma observação sobre esse item, 6.3. Então, é obrigatório o fornecimento, gratuito, quer dizer, não pode ser descontado em folha de pagamento, coisa desse tipo, Também, o EPI adequado ao risco, então não pode ser qualquer tipo de equipamento de proteção individual. O adequado ao risco a gente pressupõe que seja aquele que atende, por exemplo, as questões relativas ao risco para qual o trabalhador está exposto. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador exposto ao ruído, eu não posso fornecer um protetor tipo plug, por exemplo, aquele pequenininho, aquele de inserção no ouvido, se ele precisa, por exemplo, do protetor tipo concha. Eu tenho que ver realmente qual é aquele adequado ao risco e que é proposto, ou seja, que está descrito ali no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ok? Outra coisa também, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Isso não quer dizer que o equipamento tenha que ser novo, 0 km, Ele pode até ter sido usado por um outro trabalhador, foi revisado, foi, digamos assim, reconstituído, higienizado e novamente está em uso por um outro trabalhador. Isso pode acontecer também. Bom, muito bem. Diz a norma também em algumas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Vamos ver então? A linha A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou doenças profissionais do trabalho. Ou seja, se existem algumas medidas de ordem geral que estão sendo implantadas na empresa, medidas de ordem geral se considera o seguinte: medidas administrativas ou medidas de organização do trabalho. As medidas administrativas normalmente são aquelas que são impostas pela gerência, pela supervisão, muitas vezes há, por exemplo, uma proibição de acesso àquela área que tem determinado risco, e aí tem um comunicado por parte da empresa, algumas barreiras, alguns cones, isso são consideradas medidas administrativas. O treinamento também que se propõe a funcionários também pode ser considerado medidas administrativas. Medidas, por exemplo, de organização do trabalho, muitas vezes eu coloco um determinado tipo de máquina que tem um ruído muito intenso funcionando durante o dia, eu posso colocar essa máquina a funcionar, por exemplo, no turno da noite. Isso é uma medida de organização do trabalho, quando eu inverto os turnos, ou, por exemplo, coloco trabalhadores, digamos assim, em determinados períodos, trabalhando naquela máquina ou coisa desse tipo, certo? Letra B, a linha B, diz que enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Isso também pode acontecer, Se eu estou implantando, por exemplo, alguma medida de proteção coletiva ali na área de trabalho, eu tenho obrigatoriamente que fornecer o EPI. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha uma determinada quantidade de poeira no ambiente de trabalho e estou instalando um exaustor, por exemplo, Eu não posso deixar o trabalhador sem a proteção enquanto eu estiver instalando esse exaustor. Então eu tenho que dar algum tipo de respirador, algum tipo de máscara para ele utilizar durante esse período que eu estou instalando essa proteção coletiva. Ok? E por último, então, letra C, para atender situações de emergência. Pode ser daqui a pouco que eu tenha algum problema lá na minha empresa, num determinado dia acontece algum tipo de imprevisto e também nesses momentos, em situações de emergência, eu também tenho que fornecer gratuitamente esse equipamento de proteção individual. Não posso deixar o trabalhador sem essa proteção. Tá ok? Então esse foi mais um item das nossas pílulas de segurança.
hoje tratando a respeito dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual de que trata a NR6, ok? Um abraço e até a próxima!